Olá, gente, tudo bom? Sou o professor Ed, mais uma aula de história. Sejam todos muito bem-vindos. E daqui a pouco eu começo essa aula, porque antes da aula eu tenho um recado para você, tá? Um recado legal, um recado importante, porque você precisa entender o que a gente está fazendo aqui, né? O legal de você acompanhar uma pessoa, de você curtir um trabalho, é você entender quais são os objetivos, quais são os princípios e quais são os fundamentos, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um propósito de estar desenvolvendo esse trabalho, de estar gravando esses vídeos, de estar aqui falando de história para um monte de gente que às vezes eu nem conheço. Então, eu queria que você entendesse que na vida existem muitos valores. Só que a galera e o pessoal gosta muito de um único valor, que é o econômico, aquisitivo, monetário, dinheiro, comprar, essa coisa toda de você trabalhar para ganhar grana, para consumir e tal. E não estou aqui para discutir isso, certo? Porque é uma cultura ocidental, assim que as pessoas aprenderam a viver e a serem felizes. Só que essa não é a base da felicidade e nem é o único valor. Porque existem outros valores. E o valor que eu estou disponibilizando com o meu trabalho é o valor cultural, é o valor do saber, é o valor do conhecer, né? É o valor de ter a observação, de poder buscar explicações. E se você parar para analisar essas aulas, essas pessoas que se prontificam a disseminar um pouco de conhecimento, está fazendo um trabalho fundamental, até mesmo para que você alcance o valor absoluto, que é o valor monetário. Porque você precisa do saber, precisa da cognição, precisa da inteligência. Para tudo na vida, você precisa saber fazer. E saber fazer é uma habilidade que o corpo ele desenvolve através do mecanismo cerebral. Então, o que a gente está fazendo aqui? Exercitando o cérebro, cara. E o saber de tudo que seja pedagógico, é científico, claro, mas ele tem essa função também de exercitar o cérebro, ele não para. Depois você cria habilidades de aprender qualquer coisa. Por isso que a matemática ela também é tão importante. Por quê? Porque ela faz exatamente essa função, exercitar. E aí quando você tem esse cérebro bem, eu diria, habilidoso, desenvolvido, desenvolto, capaz, você aprende qualquer coisa, meu, e você se desenvolve bem em qualquer aspecto. Mas ainda, além disso, saber história é importante para que você possa observar o mundo, se posicionar no mundo, certo? Então você é uma construção de todas as experiências que você teve aí durante a sua vida. Mas saber de tudo isso é importante, porque isso te dá uma identidade. Quando você reconhece o seu papel na vida e quando você olha para trás e vê tudo o que você fez para chegar até aqui, significa que você sabe quem você é, ou deveria saber. E o saber histórico te dá isso. Uma forma bacana, sensata, pavimentada de você entender o mundo e se posicionar no mundo. Então faz assim, ó, já se inscreve no canal, curte o nosso comentário, compartilha, ativa o sininho de notificações. Esse trabalho é sério, esse trabalho é bacana, esse trabalho é importante e ele vai te ajudar. É óbvio que ele vai te ajudar. E ele também vai ajudar outras pessoas que precisam desse saber histórico tão importante. Alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e curiosos de plantão, sejam todos muito bem-vindos. Esse trabalho eu dedico a todos vocês. E vamos nessa, Império Romano, parte 2. Bom, a gente vai começar falando sobre a desagregação do Império. Nós fizemos uma introdução do assunto, discutimos como se consolidou o Império Romano, né, o Império Romano Ocidental, e agora a gente vai entender como ele caiu, como ele ruiu, as invasões bárbaras que destituiu o Império Romano e construiu um mundo completamente separado. A gente vai estudar isso no feudalismo na Idade Média, mas agora é para a gente entender como é que um império, um estado tão poderoso, com um exército tão imponente, ruiu diante de povos bárbaros vindos do norte da Europa. Bom, gente, existe um conjunto de fatores que levaram à desagregação do Império, certo? Então, quais foram esses fatores? Quais são as causas conjunturais, ou conjunto de causas que fizeram com que ruísse o maior império do planeta? Bom, crises econômicas, é claro, eles eram expansionistas, os caras estavam indo para um monte de lugar e escravizando um monte de gente, conquistando um monte de território e recebendo um monte de impostos. Parando um pouco essas expansões, você teve um decréscimo no número de escravizados. Então, menos escravos, menos trabalhadores. Uma quantidade menor de alimentos produzidos. E o que era um problemão, porque começa também as pessoas passarem fome. Aí você tem ainda a questão econômica que começa a ruir, porque você tem pouco abastecimento do trabalho, ou seja, da atividade agrícola, que gera
recurso e que gera impostos para que as províncias possam pagar lá para o imperador, você começa a ter crise econômica. Aí o que acontece? O cara quer manter o luxo, né? A nobreza, o imperador quer manter o luxinho deles lá, comidinha boa, né? Um palacião grandão, um monte de puxa-saco. E aí o que os caras fazem? Concentram o dinheiro ali, ó, do lado do imperador. Só que ele esquece que tem que pagar o exército, os soldados. Desde o general Mário, o exército recebe o soldo, que é uma quantidade em sal, que é o pagamento. O sal tinha um grande valor naquela época, certo? E essa é a origem da palavra salário, né? Que o sal era o pagamento das pessoas. Então o sal era meio que uma moeda de troca. Bom, e essa é uma das razões que começa uma onda de deserção, saca? Tipo, os soldados, não vou ficar aqui na fronteira não, tá maluco? Os caras não estão me pagando nada e eu tô aqui 100% de tempo em guerra, nem vejo meus familiares, eu tô fora. E começou a desertar, cara. E boa parte desses soldados que tinham terras começaram a migrar para outras regiões, para as áreas rurais, o que vai dar início depois ao sistema feudal, que a gente vai estudar ainda. Bom, a deserção então do exército, a ausência de pagamento dessas pessoas, a ausência de luxo dos bonitões lá do Império, e o pouco número não, tinha bastante, mas não uma quantidade que atendia toda a demanda de escravizados para produzir lá nas áreas agrícolas, tudo isso começa a levar à crise, que vai desmontar o esquemão lá do Império. Aí vem o cristianismo, cara, para colocar a cereja do bolo, saca? Porque o imperador, se liga nessa, porque isso aqui é importante para a gente entender todo esse contexto que a gente está estudando. O imperador é o bonitão lá, o enviado de Deus, o representante de Deus. Só que aí apareceu um cara lá em Jerusalém, né, na Judéia, falando que era o Filho de Deus, que veio trazer boas novas, salvar as pessoas, curar os leprosos, curar os doentes. E o negócio é que o discurso pegou. E todo mundo seguiu Cristo. Todo mundo ainda não, né? Mas boa parte das pessoas ali do Oriente Médio. Bom, aí incomodou, claro, o imperador, né? O imperador foi lá e mandou crucificar o Cristo, né? Jesus, no caso. E ele foi crucificado, foi morto, só que ele deixou 12 caras invocados, que eram os apóstolos, que começaram a pregar para todo mundo. Então começou a levar esse discurso para um monte de gente. Cristo tinha ficado só no Oriente Médio. Só que daqui, de repente, essa ideia começou a se expandir, começou a ter seguidores de todos os lados. Só que os seguidores do cristianismo, eles meio que desconstruíam a ideia do imperador, o enviado de Deus, porque o enviado de Deus era o Cristo. Então começou a ter um sistema antagônico ali, ideológico, dentro de Roma Império. E essa é a questão da crise. Tanto que Nero, Calígula e um monte de imperador vai perseguir esses caras e vai cometer verdadeiras atrocidades, Jogar os caras lá para serem comidos por feras famintas. Eles eram mortos no Coliseu, eles eram perseguidos, queimados na fogueira. Até o momento que o Constantino, o imperador, percebeu que não tinha jeito, cara. Quanto mais você matava cristão, mais aparecia igual formiga. Você mata 5, aparece 30. Isso cabe até uma explicação bem curiosa, porque era ausência de amor. Eu já tinha comentado com vocês que Roma é um lugar, um espaço muito violento. Então, essa mensagem de amor, de fraternidade, pegou as pessoas pelo coração, cara. Então, eles não estavam mais afim de tanta violência. Eles queriam saber que, por mais que eles sofressem ali durante toda a sua vida, depois da vida teria um descanso. Então, esse discurso pegou em Roma e criou, claro, um grupo de religiosos bem fanáticos para a época, que eram chamados de mártires. O Constantino, então, percebeu que não tinha como brigar contra isso. Eu não vou explicar detalhadamente a história de Constantino, nem da sua esposa, Clotilde, que se converteu e foi para uma guerra e viu o sinal, e se converteu ao cristianismo por conta de um sinal, coisa que foi um sonho, e depois ele ganhou uma guerra. Tudo bem, a gente pode até fazer um episódio sobre o Constantino. A questão é, ele se converteu ao cristianismo, ele assinou o Edito de Milão e deu liberdade de culto para todo mundo. Isso aí já deu uma pacificada aí nas ideias. Aí depois o imperador Teodósio assinou o Edito de Tessalônica. Esse edito aí deu não só liberdade de culto, mas institucionalizou o catolicismo. E aí começa outra história muito louca, que não dá pra gente entrar dentro de tudo, dentro desses contextos, porque elas são curtinhas. Mas é nesse momento que a igreja vai começar a sair do papel de perseguida para se tornar perseguidora, principalmente durante a Idade Média. Mas, vamos lá. Bom, o papel do Teodósio não é só esse, não. Ele também teve a brilhante ideia de dividir o Império, né? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente é Roma, lá onde sempre foi, né? Mas o Império Romano do Oriente é
a antiga colônia de Bizâncio, que era uma colônia grega, que foi tomada pelo Constantino e transformada em Constantinopla, em homenagem ao próprio Constantino, que na verdade era um entreposto comercial, um lugar bacana, né, que recebia muitos imigrantes, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Eles faziam ali transações comerciais, para o cara não ter que ir muito longe para comprar dos árabes. Então, Constantinopla ficou ali um centro comercial. Então, Teodósio achou por bem dividir o império. Então, quando ele morreu, seus dois filhos, né, Honório e Acádio, ficaram responsáveis. Um no Império Romano Ocidental, o outro no Império Romano Oriental. E aí a gente vai ter a origem da divisão dos impérios. O Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente. O problema aí é que enfraqueceu o império. Porque você dividiu o exército, você dividiu o império e já estava com problema lá para defender as fronteiras, já havia as deserções dos soldados que migravam para as áreas rurais, e aí ficou muito mais fácil dos bárbaros germânicos invadirem o Império Romano Ocidental, que aconteceu em 476, e foi aí que vieram os povos germânicos invadirem o Império Romano. Só que é legal também a gente perceber que esses povos bárbaros, eles não vieram todos de fora lá do norte da Europa, não, alguns deles já estavam em solo romano, porque os soldados iam saindo fora, né, desertando, então alguns bárbaros eram postos no lugar, e alguns outros já trabalhavam no comércio. Então foi mesmo uma tomada territorial, né? Não dá pra gente se aprofundar muito, mas a ideia é enfraquecer o império, invadiram os povos germânicos que não eram católicos, e depois eu vou explicar porque eles eram bárbaros, porque para os romanos eles balbuciavam, aí não entendia nada que os caras falavam, eles não eram civilizados, não tinham um comportamento cristão e etc. Tinha um monte de preconceito, então pejorativamente se chamavam de povos bárbaros. Aí eles vieram, aí era um monte de cara, era vândalos, burgúndios, ângulos, saxões, tinha os vikings, né, lá no Netflix tem os vikings, tinha os francos, tinha os godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, tinha um monte de cara. E é legal quando a gente estuda essas invasões bárbaras, que são exatamente esses povos com a fragmentação do que foi o império, que vai dar origem aos estados nacionais modernos, que corresponde hoje a toda a Europa. Bom, muito bem. Então, em 476, cai o Império Romano do Ocidente. Dentro dessas questões que eu comentei aqui com vocês, foram as invasões bárbaras, dada a fragilidade do Império, mas o Império Romano do Oriente ele se manteve. Então, em 476, cai o Império Romano Ocidental, mas o Oriental vai permanecer por mais 1000 anos. Só em 1453 é que Constantinopla vai ser invadida pelos turco-otomanos com balas de canhão, derrubando as muralhas de Constantinopla. Mas você percebe que muito tempo depois, então, a história de Constantinopla é até contada à parte. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade e a política social e econômica desse estado. Mas ali onde era o Império Romano, infelizmente ou felizmente, ele acabou, né? Ele ruiu diante das invasões bárbaras. Tem início um período muito louco na história da humanidade, de 1000 anos de sistema rural, feudal, né, senhores feudais, servos, um modelo muito fechado, quase que cidades-estados lá no início dos gregos. Você tem também o auge, né, o predomínio do catolicismo na Europa, tanto que vai influenciar muitos povos, inclusive os povos da América, e eu vou explicar isso agora pra gente fechar essa aula de vez, tá? Pra ela não ficar muito longa e você não se cansar de olhar pra minha cara. Gente, presta atenção, vou fechar essa aula para você entender qual é o objetivo de se estudar o Império Romano, os romanos e os gregos. Muito se ouve falar, e é fato, que Grécia e Roma é o berço do comportamento ocidental no mundo. E é verdade. Por quê? Porque boa parte dos povos que foram colonizados pelos europeus, no caso dos espanhóis e dos portugueses, foram colonizados por povos que fizeram parte do Império Romano. E aí vem a cultura lá dos gregos. Por que dos gregos? Porque lembra de Atenas, de Esparta, aquele desenvolvimento tanto do exército quanto do pensamento filosófico que nasceu em Esparta, com grandes pensadores, Parmênides, Heródoto, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles e companhia. Então, esses caras desenvolveram pensamento, e lá também teve matemática, filosofia, história, arquitetura, ou seja, os gregos desenvolveram uma estrutura de mundo muito legal. Só que, a partir do momento que teve aquela guerra do Peloponeso, espartanos e atenienses saíram na porrada lá e destruíram tudo que eles haviam construído, veio Filipe II da Macedônia e, seguindo com seu expansionismo, aí ele morreu, veio o seu grande e magnífico filho, Alexandre Magno, aluno de Aristóteles, e começou a dominar todos os territórios. Bem instruído como era Alexandre Magno, ele preservava a cultura das pessoas, mas levava boa parte da cultura dos gregos. Então os macedônios dominaram boa parte do território que pertenceu ao Império Romano, que seria, no caso ocidental, até a Ásia Menor, ali passando também pelos arredores do Mar Mediterrâneo. E aí, quando
se consolidou o Império Romano, eles adaptaram muito do que se havia aprendido pelos gregos, graças ao expansionismo de Alexandre Magno. Aonde que a gente entra nessa história? Nós somos latino-americanos, né? E somos latino-americanos por quê? Porque na fundação de Roma eu deixei muito claro que quem eram os povos que fundaram? Latino, sabinos e etruscos. Nós estamos nos latinos aí na questão linguística. Bom, fechando de vez, né? Quando a Península Ibérica ela coloniza os povos da América no século XVI, ela está trazendo a cultura dos romanos, porque a Península Ibérica fazia parte do Império Romano durante todo o período em que os imperadores permaneceram e reinaram e foram, sei lá, durante todo esse período aí, certo? Que foram muitos séculos de império, a Península Ibérica estava inserida, o catolicismo que é herdado pelos espanhóis, pelos portugueses, que vem para nós aqui, faz parte dessa cultura dos romanos, e é por isso que nós somos influenciados pelos romanos, é por isso que parte da nossa cultura, da república, democracia, né, e o pensamento religioso, principalmente, mitológico, mágico e blá blá blá, né, tantas superstições vêm desses povos, e é exatamente por essa razão que a gente estuda essa galera, e por isso que a gente tem que saber, pelo menos a origem dos nossos costumes, parte deles, é claro. Bom, eu vou terminar por aqui. Nós estudamos o Império Romano. Talvez tenha faltado alguns detalhes, porque sempre vai faltar, mas fica aí a sua curiosidade em pesquisar. Eu sou o Ed, muito obrigado por ter assistido essa aula até agora. E não se esqueça de seguir a gente. Se inscreve aí no canal, dá um curte aí, compartilha e coloca um comentário aí se você achou legal, tá? E inclusive pode sugerir outras aulas, outras ideias e tamo junto. Muito obrigado.